A questão 6 da página 77 falava de uma pessoa que estava fazendo uma caminhada e ela segue esse percurso do triângulo, né? Ele faz basicamente todos esses lados do triângulo e pergunta qual seria o total, então, dessa caminhada. Basicamente, a questão pede para a gente determinar qual é o perímetro desse triângulo. A gente conhece um lado, dois lados, a gente desconhece o terceiro lado, mas a gente conhece um ângulo e a gente sabe qual é o cosseno desse ângulo. O cosseno de 150 graus é igual ao oposto do cosseno de 30, porque eles são dois ângulos suplementares. E ângulos suplementares têm senos iguais, cossenos um oposto ao outro. Então, o cosseno de 150 graus tem que ser o menos cosseno de 30, e a gente sabe quanto é o cosseno de 30, ele mede raiz de 3 sobre 2. Então, portanto, o cosseno de 150 seria menos raiz de 3 sobre 2. E aí, tendo todas essas informações, a gente consegue aplicar diretamente o teorema dos cossenos. Então, eu vou pegar o lado oposto ao meu ângulo de referência e elevar ele ao quadrado, vai ficar x ao quadrado, seria igual a um dos outros lados ao quadrado, mais o outro lado ao quadrado, menos duas vezes o primeiro lado, vezes o segundo lado, vezes o cosseno do ângulo de referência, que é 150 graus, o ângulo, né? Então, isso aqui vai ficar 1 ao quadrado mais 0,8 ao quadrado, que dá 1 mais 0,64, então 1,64. Tudo isso daqui eu posso simplificar algumas coisas, então esse 2 eu posso simplificar com esse 2, esse menos com esse menos, então vai ficar mais 0,8 vezes 1, que é 0,8, vezes raiz de 3. Então vai dar 1,64 mais 0,8 raiz de 3. O raiz de 3 foi dado no enunciado para a gente como sendo igual a 1,7. Então eu tenho que transformar aqui o 1,7 e fazer vezes 0,8. A gente chega em 1,36. E aí, somando essas duas parcelas, a gente chega que x ao quadrado é igual a 3. Se x ao quadrado é igual a 3, x tem que ser igual a mais ou menos raiz de 3. Mais raiz de 3 no caso, porque se trata de uma medida. Então, como ele deu para a gente enunciado que raiz de 3 vale 1,7, eu vou fazer de novo essa substituição e falar que o x será igual a 1,7 km. E aí, então, o deslocamento total dessa pessoa, que é o perímetro desse triângulo, teria sido 0,8 mais 1 mais 1,7, que somados dão 3,5 km.